Olá, eu sou Thaís Rocha, criadora e apresentadora do podcast Papo de Veterinária. E no nosso novo quadro Quem Quer Ser Médico Veterinário, eu trago para você informações e percepções sobre o curso, etapas de formação, opções de caminhos e muito mais. Acompanhe nosso quadro nas principais plataformas de streaming, pois toda semana teremos novidades para você. Vamos juntos? Olá! Hoje eu vim aqui te contar 7 maneiras de descobrir em qual área da medicina veterinária você se encaixa melhor. Vamos lá? Primeiro ponto é essencial: autoconhecimento. Você precisa se conhecer e saber quais são as suas características, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E para isso é sempre interessante conversar com pessoas que você conhece que são próximas e que podem te dizer, às vezes, características suas que você nunca nem percebeu. Curiosidade. Se você é uma pessoa curiosa, se você não consegue dormir se tiver uma pergunta na sua cabeça, existe uma área na qual essa característica é muito importante, e é a área da pesquisa. Então você pode trabalhar com pesquisa dentro de qualquer área maior da medicina veterinária, e o pesquisador ele tem como característica principal procurar respostas para perguntas ou criar perguntas para responder as questões que são importantes naquele momento ou naquele contexto. Então, a pessoa que é altamente curiosa, ela tem uma grande chance de ir bem na área da pesquisa. É claro que a curiosidade, ela acaba sendo interessante para qualquer área, mas na pesquisa ela é imprescindível. Se você tem uma alta habilidade de lidar bem com situações de estresse em que a tomada de decisão imediata é importante, áreas como anestesiologia, emergência, são áreas interessantes para você. Essas áreas demandam realmente que o médico veterinário consiga tomar uma decisão de forma quase imediata. Então é interessante para quem gosta dessas áreas conseguir encaixar aí essa característica. A habilidade de comunicação. O que seria essa habilidade de comunicação de forma um pouco mais específica? Você conseguir passar informações de maneira que o outro compreenda. Então, é essencial a habilidade de comunicação para qual área da medicina veterinária? Todas, certo? Então, se você quer trabalhar com clínica de pequenos animais, você precisa ter uma boa comunicação com o tutor para você ser capaz de explicar a ele quais são as condições do animal que ele levou para o atendimento, o que é que precisa ser feito, quais são as possibilidades de melhora ou não desse animal dentro desse contexto e etc. Se você trabalha a campo com grandes animais, você também precisa ter uma boa habilidade de comunicação para deixar claro para o proprietário daquela fazenda, por exemplo, o que é necessário fazer para que ele alcance os níveis de produção que ele deseja e também se comunicar bem com os funcionários, que são as pessoas que vão executar a maior parte das tarefas que você precisa que sejam cumpridas. Se você quer trabalhar em áreas de gestão, mais ainda. Se você vai trabalhar liderando equipes, principalmente. Então, a capacidade de comunicação, ela é essencial para qualquer área. Ou seja, se você tem dificuldades em comunicação interpessoal, corre atrás disso. Porque isso aí é importante não apenas para a medicina veterinária, mas para a sua vida como um todo. Outra característica importante, a habilidade de lidar com rotina. Então, para quem trabalha em laboratório, para quem trabalha em atividades que exigem, uma rotina, ou seja, uma abordagem diária, sistemática, em que os processos são repetidos, dia após dia, é extremamente importante essa habilidade. Então, que áreas? A gente pode falar de laboratórios de maneira geral, laboratório de patologia clínica, laboratório de patologia, laboratório de microbiologia, laboratórios que trabalham com análise de alimentos, Então, essa habilidade de lidar com rotina, ela é uma característica importante para quem trabalha em uma situação em que seguir etapas de forma sistemática é essencial para a boa qualidade do trabalho, para o resultado do trabalho. Possibilidade de você se deslocar. Nem todo mundo tem o desejo de ficar fazendo um trabalho que a gente chama de trabalho volante, ou seja, você entra nesse carro, hoje você trabalha numa região, num bairro, no outro dia você trabalha em outro bairro, ou hoje você trabalha em uma cidade, amanhã você trabalha em outra cidade. Quais são as áreas em que isso é bastante comum? Especialidades dentro da clínica de pequenos animais, em que muitas vezes o veterinário vai com o carro dele de estabelecimento em estabelecimento para oferecer o seu serviço. Médicos veterinários que trabalham com grandes animais, principalmente na área de reprodução. Muitas vezes os veterinários dão assistência a várias propriedades diferentes. Então, a cada dia ele está em uma propriedade, às vezes isso em estados diferentes, em cidades diferentes.
Pessoas que trabalham na área comercial, né, na indústria, então as pessoas vão até as propriedades, vão até os pet shops, as clínicas, os hospitais veterinários, mostrar produtos, levar informações. Então, essa característica dessa possibilidade ou desse desapego, né, com a rotina de estar sempre no mesmo lugar, vai ser importante para essas áreas. E da mesma maneira o contrário. Então, se você não gosta de a cada dia estar num lugar diferente, se você não gosta de não saber onde você vai trabalhar na semana que vem, talvez essa não seja a área para você. Inovação. Inovação é a palavra da moda. Todo mundo acha que tem que ter um espírito inovador. Não é todo mundo que é inovador. Nem todo mundo é. Algumas pessoas têm a habilidade, às vezes, de melhorar o que já existe, mas a inovação é uma característica interessante para quem trabalha em locais em que você precisa sugerir novas abordagens, em que você precisa resolver problemas. Então, a inovação também é uma característica interessante. E existem ainda algumas habilidades específicas que vão contribuir para que você consiga se encaixar em determinadas áreas. Então, por exemplo, organização. Algumas pessoas sabem que são extremamente organizadas e outras são extremamente desorganizadas. Para algumas áreas, a organização vai ser imprescindível. Então, pessoas que vão fazer atendimento fora, por exemplo, que trabalham como volante, não tem como você ser uma pessoa desorganizada. Senão você vai, às vezes, chegar no seu local de trabalho e não vai ter o material que você precisa para aquele atendimento. Ou você vai para um lugar mais próximo, para depois para o mais distante, para depois voltar. Então você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então a organização é um quesito extremamente importante e que pode acabar contribuindo aí para que você tenha mais sucesso, independente da área que queira atuar. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!